Meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, os que celebram conosco no santuário, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no 5º domingo da Páscoa. E a cada domingo a igreja vai nos formando através da palavra. Por isso que 2 momentos são essenciais. A escuta da palavra. A palavra deveria ser proclamada e ouvida, escutada. Folheto é desnecessário. Por que a igreja coloca nas nossas mãos o folhetinho da missa? Não é para você ir à missa, para ficar lendo jornal, não. É porque a sua percepção, ela é aprofundada quando você recebe a palavra por 2 vias. A via pela leitura, pelo ouvido, e a via visual que você vai lendo. É apenas para que tenhamos uma capacidade maior de entender o que está sendo proclamado. E por que isso? Porque cada missa nos traz uma temática própria. A missa só se repete para aquele que não a celebra. A missa só se repete para aquele que não a celebra. Quem está imbuído na celebração verá que cada missa é única. Leituras, cânticos, nós entramos neste mundo maravilhoso de que Deus fala aos nossos corações. E neste 5º domingo da Páscoa, o Evangelho é pequenino, nós lemos agora, mas ele se estende naquilo que Jesus quer nos passar. Acima de tudo, o que Jesus nos traz no Evangelho? Um testemunho do seu amor. Se antes era amai-vos uns aos outros como a vós mesmos, não façais ao outro que você não quer que faça a si mesmo. Jesus vai agora aprofundar o seu amor. Agora não é amar o outro como você se ama, é amar o outro como Cristo te ama. Ele vai sair de um amor filia, um amor de gostar muito, e ele vai para um amor ágape, que é um amor de dar a vida, de entregar a vida, de fazer com que a vida floresça. É muito bonito ouvir, é fácil pregar, difícil viver. Não é fácil, mas é preciso uma decisão a cada dia. É nas nossas quedas, nas nossas fraquezas, que nós vamos levantando com um olhar diferente, com um rumo diferente, e vamos melhorando um pouquinho a cada dia. Tem uma oração muito bonita, uma oração muito simples, pequenina, mas que traz uma sabedoria. A oração é assim: Senhor, eu não sou quem ainda devo ser, mas eu te louvo porque hoje não sou mais quem fui ontem. Uma oração pequena, mas que mostra para Deus o quê? Eu estou melhorando. Pode ser um pouquinho, pode ser um silêncio que eu fiz na minha casa para não começar uma discussão. Pode ser uma palavra ríspida que eu ia falar com alguém da minha família que eu não falei. Pode ser uma atitude no trânsito, uma buzinada que eu resolvi não buzinar. Essas ações pequeninas, elas vão nos melhorando. Lembro-me, há tempos atrás, quando eu procurei uma nutricionista, a gente comer melhor, perder um pouquinho de peso, ela falava: olha, se você perder todo dia a espessura de uma folha, pega uma folha, se você perder todo dia uma espessura daquela, imagina quando você completar 1 ano. Ela falou: pega um calhamaço de 365 folhas para você ver a espessura que tem. É uma folha por dia, é um pouquinho. A hora que você vê, você está se transformando. Repita comigo: o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Guarde esta frase. O que significa isso? Eu queria fazer tudo. Como eu não consigo fazer tudo, eu decidi não fazer. A briga aí. Se você não consegue ser ótimo, tente ser a cada dia um pouco melhor. Seja bom. Seja bom. É sendo bom que a coisa vai se transformando em ótimo. Tinha numa missa, não sou eu padre, né? Mas um padre fazendo uma pregação sobre o perdão.
E na pregação o padre falava assim: precisamos perdoar os nossos inimigos. Precisamos perdoar quem nos fez mal. Aí o padre querendo envolver as pessoas, né? Levante a mão quem está disposto a perdoar os seus inimigos. O padre, glória a Deus. Mas havia uma senhorinha na frente de 98 anos, braço cruzado estava, braço cruzado ficou. Aí o padre foi incomodado e falou com ela: a senhora não está disposta a perdoar os inimigos? E ela, com aquele sorrisinho, disse assim: padre, eu não tenho inimigo. O padre: oh, que lindo! Quantos anos a senhora tem? 98. Uma mulher sábia, 98 anos e não tem nenhum inimigo. Glória a Deus. Será que a senhora poderia compartilhar conosco qual é o segredo? Ela falou assim: posso sim. Aí a mulher só pega o microfone e diz: eu não tenho inimigo, padre, porque quando eu rezo, acontece. Eu rezei pelos meus inimigos e morreram todos, aqueles mal acabados. Ô povo chato, Deus fez uma limpeza. O padre: minha filha, me devolve o microfone. Na verdade, meus irmãos, o que a história nos traz? Está na igreja, com 98 anos, não tem inimigo, mas ainda não aprendeu a maior lição, a lição do amor. Um amor que perdoa, um amor que acolhe, um amor que recomeça, um amor que abraça, um amor que lava os pés. Jesus nos ensinou isso. Então é isso que nós precisamos refletir. Qual o grau do meu amor? Rezamos, como ela também rezava, mas qual o teor das nossas orações? Quando nós rezamos para quem não gostamos, qual é a nossa oração? Tem um texto bíblico que certamente deve nos incomodar ou nos fazer pensar. Quando Jesus está indo para Jerusalém, tem 2 discípulos caminhando com ele. E Jesus estava cansado, com sede, e ele pede que um dos discípulos vá até na Samaria tentar conseguir uma comida, uma água, talvez uma hospedagem para ele. E os samaritanos não se dão bem com os judeus. Um não gosta do outro, né? Ora que os samaritanos, ficam sabendo que aquele que ali está pedindo comida, água e cama, eram judeus, eles falaram que não tinham nada, que era para eles passarem reto. O apóstolo fica tinindo de raiva. E ele volta até Jesus, que ele queria voltar como? Com uma água fresquinha, um pãozinho cozido, e falou: ó, tem uma cama para o senhor já fofada. Não, voltou sem nada. E ele volta com raiva. Ele chega perto de Jesus e diz: essa cidade não quer nos receber. Se o Senhor quiser, nós vamos orar para que Deus mande fogo do céu e destrua essa cidade. Olha o coração do apóstolo. Eu fico pensando assim, meu filho, se um apóstolo de Cristo teve esse ataque de raiva, e nós, hein? Aí Jesus olha para o discípulo e responde o quê? Quem sabe Bíblia aí? Quando ele fala isso para Jesus, o que Jesus fala para ele? Ele fala uma expressão enigmática. Ele diz assim: não sei de que espírito sois. E ele continua a caminhada. Quer dizer, isso que você falou não é do Espírito Santo. Como que um discípulo de Cristo, porque não ganhou um pão, uma água, uma cama, quer que chova fogo do céu para destruir uma cidade inteira? Mas o que você acha que você é? Desça daí, meu filho. Não sei de que espírito sois. Que se você tivesse o Espírito Santo, você veria essa situação diferente. Você está rezando para acontecer coisas ruins para os outros? Cuidado para não cair uma bola de fogo na sua cabeça. E Jesus não se importa com aquele acontecimento. Ele continua o seu caminho. Então veja, meus irmãos, amar as pessoas que nos amam, a nossa mãe, o namorado, os amigos de verdade, pessoas simpáticas, isso passa despercebido. O problema é amar quem não gosta de nós. É amar quem nos faz mal. É amar quem quer puxar o nosso
tapete. É por isso que no evangelho de hoje nós temos algumas nuances, o que nós podemos aprender com Jesus. O evangelho começa dizendo assim: depois que Judas saiu do cenáculo, duas palavras importantes aqui: Judas e cenáculo. Judas é o traidor, e cenáculo será o lugar onde eles receberão o Espírito Santo. E quando Judas sai, o discurso não é esse. Está vendo só, meus irmãos? Eu escolhi todos vocês. Olha o que deu nesse Judas aí. Esse eu errei, né? Você não vê o discurso de Cristo assim. Quando Judas sai, o discurso de Cristo é sobre a glorificação. Ele começa a rezar: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Qual é a lição para a nossa vida? Permanecer no cenáculo e deixar que saia o que precisa sair. Talvez a sua vida não melhora, porque o que precisa sair está permanecendo. Jesus só faz um discurso de glória quando Judas sai. Ele não fala isso quando Judas está. É preciso rezar, meus caros, pedindo a Deus essa iluminação interior. O que está na minha vida que já deveria ter saído? É um vício? É um lugar? Pode ser até uma pessoa. O que está na minha vida que não é do agrado de Deus? Judas precisou sair para que o Filho do Homem fosse glorificado. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, neste versículo, a palavra glorificação repete-se 5 vezes. O Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Quando Deus me glorificar, Ele glorificará. Ele vai, por que repetindo a glória? E por que 5 vezes? Porque a maior glória de Deus está na obediência e no amor do Filho, que se revela ressuscitado pelas 5 chagas. As 5 chagas sagradas: as 2 das mãos, as 2 dos pés e a chaga do lado. Tanto é que depois da ressurreição, toda vez que Jesus chega, Ele vai dizer: a paz esteja convosco. Ele mostra as mãos e o lado, são sinais do seu amor. Esta é a primeira lição do evangelho de hoje. A glória de Deus não brilha só na vitória. Guarde isso. Na nossa vida, a glória de Deus, ela não brilha só na saúde, só no sucesso, só nas conquistas. A glória de Deus passa também pelos nossos sofrimentos. Podia citar aqui vários. Permita-me citar Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito jovem, muito doente, acamada por um tempo longo, na fraqueza de Teresinha, na tristeza de Teresinha, na enfermidade de Teresinha, o que é que gritou ali para o mundo? A glória de Deus. A glória de Deus na vida dos santos nem sempre passa pelo modo que as pessoas estão glorificando a Deus. Espero que esta onda, certamente com o Papa Leão não irá passar, uma onda que está por aí, não adentre nas paredes da nossa fé católica. Vou falar de longe para não ter que fazer retratação. Muitas igrejas protestantes nos Estados Unidos, você não sabe se é um culto ou um show da Broadway. Telões, fumaça, banda, e o povo entra naquela loucura. O Papa já acenou que Deus é um Deus de mistério, não é um Deus de barulho, e transforma as igrejas assim para quê? Para atrair. Vamos atrair. Não sei se é verdade, por isso não vou dizer o nome, mas já li coisas que no Brasil existe até igreja com área VIP, e durante o culto serve ali uma coisa melhorzinha, quem tem mais fica na área VIP, etc. E o povo acha isso tudo muito normal.
e dá um grito, e cambalhota, e chora, e o povo adora essas manifestações aí. Só que o Papa já acenou, quando ele recebeu a igreja oriental, que nós do Ocidente, que somos nós, precisamos aprender com o Oriente o silêncio, a contemplação, o mistério. E ele já disse, a missa, que é aquilo de mais sagrado que o mundo conhece, precisa manter sempre uma visão de mistério, uma visão de mergulhar em Deus, que não grita, que cochicha no nosso coração, que fala ao nosso coração. A glória de Deus, meus irmãos, não brilha só no Tabor, ela também brilha nas sombras do Getsemane. E quantos discursos convencem pessoas, prometendo para elas que com Cristo é só alegria, é só saúde, é só vitória, é só dinheiro, é só prosperidade. Até que não acontece isso e a pessoa se perde na fé. Eu já atendi várias pessoas que me relataram: padre, eu era católico, por causa de uma fala dessas eu fui para a igreja protestante e eu vi que não era aquilo. Hoje eu não pratico religião nenhuma. Quer dizer, uma pessoa que se perdeu. Ela estava procurando algo e ela se perdeu no caminho. Qual é o perigo, meus irmãos, de nós nos perdermos? Quando você esperar Cristo apenas da glória do Tabor, quando Ele se mostra poderoso e transfigurado. Mas nós precisamos aprender que a glória de Cristo pode ser vista também no Getsemane. Um homem fraco, suando sangue, com medo e angustiado. Um Deus que precisa do homem. Jesus vai dizer para aqueles três: vigiai comigo, orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Olha que palavra. A glória de Deus está aí. Quando Jesus diz, depois que Judas sai, o Filho do Homem foi glorificado e Deus será glorificado nele. É uma glória de Tabor? Não, é uma glória de Getsemane. E nós precisamos aprender que na nossa vida, quando vem a doença, quando vem alguma provação, quando vem alguma tristeza, precisamos aprender a glorificar a Deus também aí. Não é simples, não é fácil, mas é necessário na nossa vida e na nossa caminhada de santificação. A glória de Deus resplandece nas noites de dor, no silêncio da entrega e na fidelidade diante de uma traição. Será, meus irmãos, que nós conseguiríamos olhar para alguém que a gente confia muito, mas que nos traiu, e com um sorriso, sem mágoa, rancor ou raiva, chamá-lo de amigo? Eu acho que nós estamos um pouco longe disso ainda. Não sei vocês, não sei se eu conseguiria. E Jesus o faz. Quando Judas chega com os guardas, com paus, com tochas, Jesus olha para Judas e o amor de Jesus não mudou por Judas. Judas o beija, ele vai dizer: amigo, traz o Filho do Homem com um beijo. Ou seja, Judas não foi amigo de Jesus, mas Jesus continuava amigo de Judas. Jesus não foi glorificado apenas quando ressuscitou, ele foi glorificado também do alto da cruz. É por isso que nós conservamos na nossa igreja sempre um crucificado. A igreja pede que junto ao presbitério tenha uma cruz visível, para que os fiéis não esqueçam o que está ali sendo celebrado. E há tempos, quando eu cheguei para o Frei Galvão, eu ficava pensando onde seria essa cruz e como que seria essa cruz. Uma primeira sugestão era colocá-la em cima ali da cadeira do padre, uma cruz de uns 80, 1 metro, para que pudesse ser vista. Uma outra sugestão seria pendurá-la nesse cabo de aço, uma cruz de ferro transpassada, onde as pessoas vissem de um lado, tipo aquela de Aparecida, né, uma cruz vazada, veria. Aí veio a ideia de um artista de São João del Rei,
de colocar aqui no santuário uma cruz quase em tamanho real. E foi o presente que nós colocamos, né? Essa bela cruz, uma cruz esplendorosa, onde o Cristo se pende exatamente em cima do local do Calvário. Então, por que a igreja mantém um Cristo crucificado? Na cabeça de quem não entende, valoriza a dor, está olhando somente para a morte. Mas com o texto de hoje, os senhores entenderam: a glória de Deus brilha do alto da cruz. Para nós que cremos, não é uma derrota que ali está, é o esplendor da glória de Deus. Um Deus que se faz homem e que derrama o seu sangue para a nossa salvação, não a glória maior. Precisamos aprender, meus irmãos, que a glória não está apenas quando levantamos um troféu, mas sobretudo quando carregamos a nossa cruz. É preciso carregar a nossa cruz com elegância. Como diz Santa Teresa d'Ávila: todas as vezes que eu pedi uma graça, Deus me concedeu uma cruz. Porque se fosse a vitória, eu seria soberba, mas pela cruz eu estou no caminho da santidade. Muito bonito isso. A glória de Jesus é o amor que não se retira, é o amor que permanece, é o amor que se dá. Abra o coração e acolha esta frase: Deus o ama como você é, mas o amor o recusa a deixá-lo desse jeito. Deus nos ama como nós somos, mas o amor que Ele tem por nós se recusa a deixar-nos deste jeito. Eu gosto muito de visualização, que a gente entende melhor, grave e não esquece. Eu gosto muito de cachorrinho. Nunca tive cachorrinho. Acho que eu nunca vou ter, né? Pela minha vida, mas eu gosto muito de cachorrinho. Imagine só, eu estou aí em algum lugar e eu vejo um cachorrinho numa poça de lama. Bateram no cachorrinho, ele está fraco, com fome, e lá no meio da lama. Deus nos ama como somos. Eu vou amar aquele cachorro, porque eu gosto de cachorrinho. Mas o meu amor por aquele cachorrinho não é falar com ele assim: ah, eu te amo, então eu te amo como você é, então continue aí, porque eu te amo é assim. Não. O amor me faz amar como Ele é, mas o verdadeiro amor me faz rejeitar como Ele está. Se eu amo, eu vou tirar Ele dali, eu vou dar um banho, levar para o veterinário, tirar o pelo, vacina, comida, e pouco tempo depois ele está transformado. É isso que o povo não entendeu. É isso que muitas pessoas não entenderam, nem no discurso de Cristo, nem no discurso da igreja e nem na fala do Papa Leão. Porque as pessoas querem o quê? Uma fé que aceite que nós estamos no barro do pecado, na lavagem do mundo, e que isso é aceitável, então continue aí. O amor, não, o amor quer nos tirar deste lugar e nos colocar num lugar melhor. Ele nos ama como somos, mas o amor se recusa a deixar que nós permanecemos deste jeito. É isto que a igreja chama de conversão. Tirar o barro, dar um banho, a comida verdadeira, a vacina necessária, o Espírito, a leitura da Bíblia, para que nós sejamos quem nascemos para ser. Deus nos ama como somos, mas Ele não quer que permaneçamos como estamos. A glória de Deus passa por aí. Um outro ponto no Evangelho que eu achei lindo quando eu estava ontem estudando o texto, numa homilia do Papa Bento XVI. Ele vai dizer o seguinte: que Jesus poderia olhar para os seus discípulos e chamá-los de amigos, bons amigos. Não, Jesus usa a expressão filhinhos, filhinhos. Nós lemos aí. Por que Jesus os chama de filhinhos? Esta expressão que Jesus usa, naquela época, era a expressão que a mãe se dirigia às crianças pequenas. Então Jesus tem um amor pela igreja e pelos discípulos, e por você, é um amor maior do que o amor da sua mãe. Claro que tem mães que não amam os filhos, isso é exceção.
porque a regra é que toda mãe se dedique ao filho, é a cuidadora por excelência. Quando Jesus diz: filhinhos, não vos deixarei órfãos, é aquela mãe que acolhe os filhos. Numa expressão que Jesus já usou, né? É a galinha acolhendo os pintinhos. Há muito tempo que eu não vejo, há muito tempo também que eu não vou em sítio, né? Mas eu gostava no sítio da minha tia, quando tinha galinha choca. Já viu galinha choca? Ela anda, assim, logo que ela chocou os pintinhos, ela permanece naquele estado, e ela anda com a asa aberta, e os pintinhos ali ciscando. Apareceu qualquer perigo, ela abre a asa, os pintinhos todos correm para debaixo da asa dela, ela fica toda preparada, coitadinha, acho que não consegue atacar muita coisa, uma galinha, né? Mas ela protege a cria. Nós falamos sobre os símbolos de Jesus: o pastor, a videira, a porta e tantos outros símbolos que ele vai dizer: eu sou. Mas uma coisa não pegou muito na igreja ocidental, na igreja oriental tem. Não é raro você entrar numa igreja do Oriente, cristã, católica, e você ver perto do altar um galo ou uma galinha. Para nós é muito estranho. O que é isso? Um galo, uma galinha? É porque Jesus fez referência a este animal quando ele estava chegando em Jerusalém. Quem já foi na Terra Santa já foi lá. Quem não foi, você irá, tenha fé. A hora que a gente chega na Terra Santa, o ônibus não desce na cidade, deixa-nos fora, a gente faz uma caminhada rezando, é emocionante. Quando você chega lá em cima para descer, você vê Jerusalém toda na sua frente. Aí ali o guia vai dizer: foi aqui que Jesus parou, contemplou Jerusalém e chorou. E nesta hora que Jesus contempla Jerusalém e chora, o que é que ele diz? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os sacerdotes, quantas vezes eu quis reunir-vos debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe seus pintinhos e não quisestes. Olha, Jesus se compara a uma galinha que abre as asas para acolher aqueles que buscam nele a proteção. Mas a Jerusalém não vai aceitá-lo, pelo contrário, vai matá-lo. Mas é uma visão bonita, porque fala daquele cuidado que a galinha tem com a cria, é o cuidado que Jesus tem para cada um de nós. Por isso que Jesus diz no evangelho de hoje: filhinhos. Quando ele olha para você, ele nos chama de filhos, ou seja, pessoas que precisam da proteção dele, pessoas que precisam do cuidado dele. Quando você for rezar, espero que você reze todos os dias, diga para Jesus: ó Senhor, eu necessito de cuidado como uma criança de colo. Santa Teresinha rezava coisas muito pueris, e ela se santificou. Deus gosta de oração simples. Oh meu Deus, sabe aquela criança, aquele neném que fica no colo da mãe? Ele não dá conta de nada. Para mamar tem que dar, fez cocô, alguém tem que limpar, a roupinha sujou, alguém tem que trocar, ele está suadinho, alguém tem que dar banho. A criança não dá conta de nada. Senhor, eu sou essa criança, me coloca nos teus braços, porque eu estou perdido, eu não estou dando conta de nada. E Jesus vai dizer: eu vou te acolher debaixo das minhas asas. Jesus, ele não endurece no momento da dor, pelo contrário, ele amolece. Já tinha pensado nisso? Sou eu que estou falando não, viu? Esse é Raniero Cantalamessa, é o cardeal pregador da Casa Pontifícia. Tem uma pregação dele muito bonita sobre o Cristo que amolece, porque aqui Judas o sai para trair. Judas, Jesus sabia, então Jesus fala com Judas: o que tens que fazer, faça logo. Aí Judas sai para traí-lo. Nessa hora era para Jesus ficar o quê? Irado. Não, em vez de endurecer, ele amolece. Ele olha para os discípulos e diz: filhinhos, é chegado o momento, mas eu não vos deixarei órfãos. Interessante, né?
O sofrimento endurece ou amolece. Não depende do sofrimento, depende do coração. Deixa eu citar um exemplo. Eu já visitei 2 tipos de pessoas com câncer. O sofrimento amoleceu um, mas endureceu o outro. Já entrei no quarto que a pessoa disse: para que, padre? Eu estou morrendo mesmo. Se Deus existe, Ele me curava dessa doença. Quer dizer, a doença veio, ao invés dele se tornar uma pessoa mais mole, ele se tornou mais duro. E eu conheço outras pessoas que melhoraram a maneira de ser porque ficaram doentes. Pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, um EQM, e voltaram transformadas, muito melhores, amando a família, não sendo tão gananciosas, voltaram para Deus. Então aqui está dizendo que no momento da dor, você pode endurecer ou você pode se tornar uma pessoa melhor. Jesus tinha todos os motivos para estar ali irado, mas ele estava desarmado. Filhinhos, um amor de mãe. E para os seus, ele dá um novo mandamento. Nós celebramos isso na Quinta-feira Santa. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Repita comigo: não é um novo conteúdo. Não é um novo conteúdo. É uma nova medida. É uma nova medida. Porque o conteúdo continuou. Qual é o conteúdo? O amor. Mas qual é a medida? Não é mais a nossa, é a dele. Ficou mais exigente. Mas veja que para ele pedir aos discípulos que pudessem amar como ele os amou, demorou 3 anos de caminhada. Jesus já está aqui nos últimos finais da sua vida. Esse discurso é na Quinta-feira Santa. Ele vai morrer na sexta da paixão, ele ressuscita no domingo. Então aqui as últimas horas de vida de nosso Senhor. E ele agora ele pode dizer: vocês conseguem me amar como eu amo vocês. Lá atrás ele não pediu isso. Ele pediu o quê? Ame o outro como você se ama. Jesus, ele sabe o estágio de cada um de nós. Ele sabe aonde nós estamos na caminhada espiritual. Tirando Judas, que escafedeu, quando ele fala assim: filhinhos, quem que está ali ouvindo? João, o mais jovem, o amado. E Jesus sabe, esse vai permanecer. Filhinhos, não vos deixarei órfãos. Mas quem está ali escutando também? Pedro, que é Pedro, né? Pedro é um pouco da gente, né? Eu gosto de Pedro, porque eu pareço com Pedro. Pedro levantou: que é isso, Senhor? Eu morrerei contigo. Aí Jesus: Pedro, tá bom, mas antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas para Pedro, Jesus também diz: filhinho, eu não vos deixarei órfãos. E entre Pedro e João, nós temos os outros todos, cada um com seu gênio, cada um com seu jeito, cada um com as suas fraquezas e qualidades. Mas Jesus entende o estado, o estágio, o lugar e o tempo de cada um. E entre estes está Tomé. Jesus fala: Tomé, vou ressuscitar, você não vai, não tem problema não, eu volto para você. Ele sabe, Pedro é de um jeito, João é de outro, Tomé é de um jeito, André é de outro. Quando nós estamos na missa e Jesus olha para nós assim, ele sabe da vida de cada um. O Padre Cristo é assim, fulano é assim, ele é assim, e ele ama a todos. E para todos nós ele diz: não vos deixarei órfãos. Jesus não está conversando com 10 conhecidos, são amigos que estão com ele há 3 anos, 24 horas por dia. Precisamos saber se o nosso amor por Cristo é maduro ou imaturo. Como que eu sei, padre? Cuidado, viu? Que isso serve para tudo. Serve para o namoro, serve para o casamento, serve para as suas amizades. Amor maduro, ele diz:
preciso de ti, porque te amo. O amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de ti. Dá para entender a diferença ou não? Vamos de novo. Amor maduro: eu preciso de ti porque eu te amo. O amor imaturo: eu te amo porque eu preciso de ti. Qual é o amor que está no amor maduro? Eu preciso de ti porque eu te amo. A necessidade do outro é pelo amor. Eu te amo porque eu preciso de ti. Aí é uma necessidade utilitarista. Pelaquilo que você faz, e eu não quero ficar sem você, eu te amo. O amor de Jesus por nós é o amor total, é o amor ágape. Aí Jesus vai dizer para nós: eu preciso de ti porque eu te amo. Se não fosse por amor, ele precisaria de nós para quê? Para quê? Para que Jesus precisa de você? Para nada. Mas por que ele precisa? Porque ele nos ama. E muitas vezes, por que muitas pessoas nos amamos? Nos amam porque elas precisam de nós. Quando elas não precisarem mais, não amarão mais. Por isso o amor maduro. Quando eu prego para casais, claro, eu faço uma reflexão mais profunda, mas eu digo para os casais que a frase mais libertadora que um marido pode chegar a dizer para a esposa, e que a esposa pode dizer para o marido, é mais ou menos assim: eu não preciso de você para nada. Se eu estou com você, é porque eu te amo. A necessidade dela é pelo amor. O amor se impõe. Jesus não precisa de nós, ele precisa pelo amor que ele tem. E quantos casais não se amam, mas permanecem juntos porque um precisa do outro? O dia que não precisarem, o amor é inexistente. O nosso amor por Cristo não pode ser um amor de necessidade, é um amor de gratuidade. Você vai à missa por quê? Porque na missa eu recebo tanta coisa de Deus. Não, meu filho, você vai à missa porque você ama a Deus. Você vai à missa para cultuar a Deus. Você vai à missa para que a sua vida possa glorificar o teu santo nome. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é mais amar como gostaríamos de ser amados, é amar como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Amor até a morte de cruz. Amou quem o negou, amou quem o abandonou, permaneceu e não desistiu de quem amava. Isso é muito importante, gosto muito disso. Jesus, ele não desistiu de quem amava. Há pessoas que vão desistindo de nós, né? Você fez o que eu não achava, eu não quero você da minha vida, não. Não, Jesus, ele permanece. Eu gosto muito quando você lê a história dos 12 apóstolos, não há substituição. O time que começou foi o time que terminou. Não é igual futebol, né? Está lá jogando, e aquele ali é perna de pau, vamos substituir, troca lá. Trocou. Ou aquele ali é bom demais, daqui a pouco vai dar lesão nele, troca lá. Mas você vê que Jesus começou com os 12 e terminou com quem? Com os 12. Porque ele permanece. Nós vivemos uma sociedade que não conhece essa permanência, é tudo muito transitório. Precisamos aprender com Cristo a permanecer nos corações. Jesus não está falando de sentimentos, ele está falando de decisões, de ações, de um amor que se entrega, que se doa. Repita aí: amor é ação. Amor é ação. Amor é decisão. Amor é decisão. E não apenas sentimento. E não O que significa amor, sentimento? Vontade. Hoje eu estou com vontade, então eu vou te amar. Hoje eu acordei sem vontade, hoje eu não vou te amar. Esse é amor, sentimento. O amor, decisão, passa pelo amor da mãe. Um exemplo real. Domingo à noite, o filho que já saiu na sexta, saiu no sábado, ainda grita com a mãe à noite, sai com os colegas, bate porta, a mãe vai dormir, nem vê a hora que o menino chegou. Um filho rude. Segunda de manhã, ele trabalha, pega serviço às 7, levanta geralmente
15 para 6, toma um banho, um café e corre para o trabalho de moto. Quando aquele filho que destratou a mãe, que preferiu os colegas, ele acaba o banho e chega na cozinha, lá está a mesa pronta, o café, o pão, a manteiga, uma banana. Quem que preparou? A mãe. Me pergunte, tem vontade aí? Mas eu acordei com uma vontade de preparar um café para o meu filho que bateu pote, que gritou, que ficou o final de semana todo com os colegas. Mas eu estou numa vontade de preparar um café com banana. Não há vontade, mas a mãe não age pela vontade, ela age pela decisão de amar. Ela ama não é porque é uma vontade, ela ama porque a mãe é amor. Então mesmo com o final de semana desastroso, o filho terá o cuidado da mãe, sem merecer. Padre, mas isso é difícil, viu? Mas é o que Jesus nos pede. O que é que nós podemos fazer para Jesus, uma vez que Ele morreu na cruz por nós, sem o nosso merecimento? É muito mais do que preparar um café da manhã. Tem uma história pesada, que eu vou contar para vocês agora, e que mexeu comigo no retiro que eu fiz em Itaici. O tema do retiro era amar como Jesus amou. É bonito o tema, amar como Jesus amou. Aí você vai aprofundar, meu filho, mas é uma cacetada atrás da outra. E essa história mexeu comigo na época, que eu falei, mas será que a gente consegue amar assim? Conta-se que um soldado norte-americano, recém-casado, foi convocado para a guerra. Ele deixou a sua esposa sem filhos e foi para a guerra. Escrevia cartas apaixonadas para ela, e ela respondia. Até que um dia ele escreveu assim: não mande mais cartas, arrumei uma outra mulher que me dará um filho, ela está grávida. Aquela mulher então parou de escrever. Foi um período de sofrimento. Alguns meses depois, ela recebeu um comunicado de que o marido dela, o soldado, tinha morrido em campo de batalha, e que ela, sendo a esposa verdadeira, ficaria com todo o salário. Dali para frente, ela receberia o salário de viúva de um militar. Na hora veio no coração dela: mas como que ficará a mulher com o filho dele? Ela entrou em contato com esta mulher e disse: mude para cá, vamos dividir os gastos, porque eu sei que ele te amou, e essa criança não tem culpa nenhuma, e ele morrendo, você não vai ter dinheiro algum, e eu vou ficar com o dinheiro da pensão dele, pode vir para cá. A mulher, que era amante do cara, muda para a casa dela, e ela transfere o amor do marido para a criança, apesar de não ser filho dela. Toda vez que ela olhava para a criança, ela dizia: eu vou amá-lo porque é filho do homem que eu mais amei. Essa mulher foi para a casa dela. E aqui a lição da parábola: é fácil amar os nossos amigos, mas amar os que nos fazem sofrer é mais difícil. Trazer para casa aquela mulher que estava no teu lugar é quase impossível. Entretanto, é isso que Jesus ordena: ame com o meu amor. Na nossa cabeça é quase impossível, né? Imagina, você trazer para sua casa a mulher com que seu marido te traiu, para cuidar daquela família e cuidar daquela criança, porque é filho do homem que você sempre amou. É um amor, isso é muito difícil, mas é o amor que Jesus nos pede. É um amor além do amor humano, porque o nosso amor, ele tem limites, o amor de Deus não. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Repita alto: testemunho. Testemunho. De novo. Testemunho. Mais uma. Testemunho. Quando a gente chega no lugar, a pessoa diz assim: quem é você? Prazer, eu sou. Não, documento, me dá um documento aí.
A gente apresenta identidade, carteira de motorista, é bom que tem tudo ali, né? Carteira de motorista. Digita aí meu número de CPF. Se eu digitar, vai puxar tudo da minha vida aí. Nós somos cristãos católicos. Qual é a nossa carteirinha de identidade? Um dia eu estava fazendo uma pregação dessa em Curitiba, uma senhora falou assim: padre, eu tenho. Eu falei assim: carteirinha de católica? Tenho. Aí ela me deu. Aí uma carteirinha escrita assim: em caso de acidente, chame um padre. Eu falei: não, minha filha, isso aí é carteira de desastre, mas tudo bem. Mas continue. Espero que não aconteça acidente. Se acontecer, eles vão chamar um padre para a senhora. Mas essa não é a carteira de identidade do católico. Você já pensou isso? Você entra para um clube, você tem uma carteirinha. Você abre uma conta no banco, eles vão te dar um cartão. Onde você for, até você vai em algumas lojas aí, né? Essas lojas mais de atacado, varejo, olha, quer fazer o cartão? Eles querem que você tenha. Você está na igreja, e se você sair ali agora e falar assim: olha, cadê a sua carteirinha de católico, de cristão? Deixa eu ouvir aí. Existe? Qual é então? É o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Nisso conhecerão que vocês são cristãos católicos. Como? Se tiverdes amor uns pelos outros. Esta é a nossa carteira de identidade. É o que o Cristo espera, o testemunho. O sinal do cristão é um amor concreto, radical, perseverante. Eu contei agora do soldado que morreu na guerra, né? Mas tem uma parábola bonita que fala de um soldado que recebeu no campo de batalha um projétil e ele estava com um ferimento mortal. Para ele morrer era questão de horas. Chamaram para este soldado o capelão, que é o padre do exército. O padre chegou com a Bíblia, e aquele soldado não era muito cristão não, é até meio ateu, sabe? Aí o padre chegou com a Bíblia e falou: meu filho, posso ler a Bíblia para você? Ele disse: eu preferia um copo de água, eu estou numa sede danada. Aí o padre largou a Bíblia, buscou um copo de água, colocou na boca dele. Ele: matei minha sede. Agora, meu filho, eu posso ler a Bíblia? Meu pescoço está doendo, minha cabeça está muito para trás. Coloca um negócio para levantar minha cabeça. Aí o padre foi, tirou o capote, fez um travesseiro, colocou o capacete dele. Assim estou mais confortável. E agora, meu filho, posso ler a Bíblia? Eu estou num frio danado, estou tremendo. O padre tirou o paletó e colocou no soldado. E o soldado disse: olha, padre, se esse livro ensina as pessoas a fazerem pelos outros o que o senhor está fazendo para mim, pode ler que eu quero ouvir. E ele morreu ouvindo o Salmo 23. Entenderam ou não? Qual foi a maior pregação que o padre fez? O testemunho. Quem tem sede, água. Desconforto, conforto. Frio, aquele padre tratou tão bem aquele homem que falou: olha, se esse livro aí vai ensinar as pessoas a tratar os outros como o senhor está me tratando, pode ler que eu quero escutar. Eu não vou explicar a frase não, mas eu vou dizê-la. Uma família inteira se converteu porque ali tinha um católico praticante. Uma família inteira tinha horror à igreja porque ali tinha um católico praticante. Já pegaram, né? Não adianta, meu filho, isso aqui, ó. É preciso isso aqui, ó. Se não tiver testemunho, se não tiver cuidado, se não tiver amor, não há um sinal de que somos discípulos verdadeiros. O mundo quer ver amor, um amor que perdoa, um amor que serve, um amor que reconcilia, um amor que sustenta a família, um amor que regenera comunidades. E por último, vem a pergunta: como ter este amor? Você prestou atenção na pregação toda? Estou fazendo um caminho com você. Como ter este amor que Jesus nos pede? Um amor difícil. Vou dizer para você do meu coração de padre. Eu sou padre, não sou casado. Mas voltando na história, se eu tivesse uma mulher que fosse uma tenente,
ela fosse para um campo de batalha, ficasse com outro homem, tivesse um filho com ele, eu não sei se eu traria o homem para minha casa para cuidar do menino. É um amor. Como conseguir isso? Como conseguir amar os inimigos? Como conseguir amar com o amor de Jesus? Quem nos dá a resposta é Santa Teresa d'Ávila. Só se consegue amar com o coração de Cristo quem escolheu mergulhar no Sagrado Coração. Não há como amar assim com o nosso amor. É preciso mergulhar no coração de Cristo, porque só quem está mergulhado no amor consegue amar. É preciso deixar de ser um católico bolinha de isopor. Já falei isso aqui. O que é bolinha de isopor? Só fica na superfície, ela nunca afunda. Nós precisamos afundar em Deus, buscar as coisas profundas de Deus. Hoje o Senhor nos chama para sair da margem e para irmos para as águas profundas do seu coração. O milagre não acontece na água rasa. Pesca milagrosa só acontece nas águas profundas. Guarda isso. Não acontece milagre em água rasa. Se você está um católico raso, é por isso que não tem milagre na sua vida, por isso que não tem bênção na sua vida. Nós temos que ir para águas mais profundas. É lá no amor profundo que o impossível acontece. Corações duros se derretem, feridas são curadas, almas se convertem, comunidades se renovam. Pensamos a graça, meus irmãos, dessa Santa Missa, de amar como Jesus. Pode ser o conteúdo da sua oração durante esta semana. Antes de você deitar, faça lá os 5 minutinhos de Deus e diga: Senhor, ensina-me a amar com teu amor. De lavar os pés ao invés de apontar os dedos, de nos rebaixarmos ao invés de procurar o primeiro lugar, de perdoar 70 vezes 7, de abraçar quem nos fere e de conseguir olhar para quem está perto de nós com um olhar de amor. Aprender a olhar para quem está perto de nós com um olhar de amor. Porque se você parar para pensar, a gente briga muito mais com os de perto do que com os de longe. No trabalho, meu filho, a gente engole cada sapo para ficar muito bem na fita, né? Mas em casa, um farelinho, a briga começou. Atenção! Hoje eu estou contando histórias, hein? Eu conto uma só, já é a quarta, mas é a última. Um homem tirou o final de semana para descansar. Ele tinha um cachorro bonito. Ele largou o cachorro em casa, colocou ração, água, era um cachorro treinado, ele sabia. No domingo, após o almoço, o cara chega. Quando o cara chega em casa com a mulher, no final de semana só relaxando, está o cachorro todo enlameado, com uma lebre enorme na boca. Era a lebre do vizinho. O vizinho que era um juiz e adorava a lebre. Meu filho, aquele homem ficou cego de raiva, mas ele bateu nesse cachorro o que ele podia. Falou assim: mas não é possível. O final de semana que eu tenho para descansar, você ainda me mata a lebre do vizinho e ainda é um juiz e daqueles difíceis. Aí a mulher falou assim: amor, nós não podemos pagar a ação desse cachorro não. Eu falei: que é pulguento, agora vai ficar gemendo ali uma semana. Só não matei, porque o que nós podemos fazer? Amor, o juiz não está em casa, ele viajou também, ele deve chegar hoje à noite. Vamos fazer o seguinte: vamos lavar a lebre, secar com o secador, fecha o olhinho dela e a gente coloca na casinha. Quando o dono descobrir, ela morreu dormindo, coitadinha, um ataque cardíaco. É isso que nós vamos fazer.
Aí pegaram a lebre morta, meu filho. Lavaram o belo do bicho. Uma lebre, ela era branca com cinza. Secaram com secador. Mas ficou perfeito. Falei, nó, eu não teria uma ideia dessa. Aí um olhinho assim, fecha o olhinho. Ih, tá duro, fecha esse olho, pelo amor de Deus. Aí fechou o olhinho. Pulou a cerca. A casa fechada. Isso era depois do almoço. Colocaram a lebre na casinha dela. A lebre assim, ó. Mas perfeita. E eles voltam. Falou, ai, que trabalho que esse cachorro nos dá, viu? Seu sarnento, pulguento, safado. Até bem que essa mulher me deu uma ideia. Mais ou menos 8 horas da noite, acende a luz. A mulher falou, ó, chegou. O juiz chegou. E os dois na janela. A casa apagada. A janela tinha aquela cortina branca transparente. Então, quem está dentro vê fora. Quem está fora não vê dentro, né? E esse lá assim, ó. Aí o juiz chegou. Já foi no quintal. Saiu pela porta. Entrou na casa deles, tocou campainha. O marido falou assim, eu não acredito. Isso é juiz mesmo, não tem como enganar. O que nós vamos fazer? Ele falou, olha, não fale nada. Deixa ele falar. Qualquer coisa, a gente fala que paga a lebre. O que nós vamos fazer? Quando abre a porta, está o juiz. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bom. Aconteceu algo muito estranho. A mulher, a gente pode conversar sentado? Pode. Não estou muito bem. Minha pressão caiu. Não, pode sentar. Só aceita um café? Aceito. Com açúcar ou sem? Não, pode ser sem, que a conversa vai ser um pouco amarga, né? O marido, nossa senhora, nós vamos sair tudo preso daqui. Toma, juiz. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Eu saí na sexta para descansar e voltei há pouco. Na quinta-feira, a minha lebre morreu. E eu fiz para ela um túmulo bonitinho, a sepultei, coloquei umas flores. E chegando agora à noite, eu vi algumas patas sujas de lama. Eu fui até o túmulo da lebre, e não é que há um buraco e alguém atirou de lá. Eu vim aqui porque eu acho que foi o seu cão, porque os dois eram muito amigos. E o seu cão certamente está sofrendo com a morte da lebre. E quando alguém sofre assim, geralmente procura aquele que ele mais confia e ama. Eu estou te dando um recado para você não assustar. Se o seu cão aparecer com a lebre morta na boca, saiba, não é arte, é amor. Agora você resolve o pepino aí. Agora imagina, agora meu filho, o pepino era como tirar a lebre de lá. Vocês me entendem? Meus irmãos, essa história nos ajuda a ter uma vida muito mais aberta numa visão de amor. Nós somos muito rápidos para julgar o outro. Nós somos muito rápidos para dizer, entendi tudo. E aquele homem não tinha entendido nada. Agora imagina o remorso dele olhando para o cão espancado. Levou para o melhor amigo aquele que era também o seu colega das artes do quintal. Por que ele estava com a lebre na boca? Porque ele acreditava que aquele homem poderia ajudar a reviver o seu amiguinho. E o homem achou que entendeu. É isso que Jesus está falando, meus irmãos. Se a gente ama as pessoas como Jesus nos ama, nós vamos procurar entender sempre o lado também do outro. Procurar ouvir, procurar conversar, procurar ponderar, procurar rezar, para depois decidir. Não se esqueça, se na sua vida tem um Judas, ele tem que sair do cenáculo, amém? Tem que sair do cenáculo. Deus só vai glorificar a sua vida quando Judas sair, e Ele só vai glorificar a sua vida quando você decidir amar com o amor de Jesus. Que essa semana nós possamos colocar em prática, concreta na nossa família, este amor, ter mais paciência no trabalho, no estudo, principalmente com as pessoas mais difíceis, porque quando a pessoa parece